Sejam bem-vindos mais uma vez ao Pergunte ao Pastor. A pergunta de hoje é: uma mulher pode ser pastora ou isto é pecado? Olha, inicialmente nós precisamos dizer que esta questão mulher pastora entre os batistas, não é? Nós somos batistas, é uma realidade antiga. A primeira mulher a ser chamada de pastora entre os batistas foi Clarissa Danforth, ordenada em 1815 aos 23 anos. Ela se tornou pastora dos batistas do livre-arbítrio e pastoreou a Igreja Batista de Chepachet, em Gloucester, estado americano de Rhode Island, substituindo o pastor que a levou a se converter, o reverendo Joe Colby. Bem, mas Clarissa Danforth foi uma batista do livre-arbítrio, e esses batistas, conquanto existentes desde 1640, são vistos como membros de uma seita batista. São arminianistas, negando um dos pontos capitais da doutrina batista geral, que a salvação é aquela, né, de que a salvação do crente não se perde. Em nome do livre-arbítrio, esses batistas ensinam que alguém que se converte a Cristo pode, por livre escolha, deixar de crer em Jesus Cristo. No mais, são batistas como nós. Sendo assim, o título de primeira pastora batista, inteiramente batista, não é, da história, é dado a Edith Gates, em 1918, quando estava ela com 35 anos. Após ser examinada por pastores da União Batista da Grã-Bretanha, ela foi recomendada pela Associação das Igrejas Batistas de Oxfordshire para exercer o seu ministério na região dessas igrejas, e se tornou na pastora de Little Teal, uma vila onde os batistas chegaram em 1829. Ela se tornou na pastora, enquanto a sua irmã se tornou na organista oficial. Até morrer, aos 79 anos, em 1962, ela era chamada de Reverenda Gates. Embora a questão consagração de mulheres ao pastorado, vez por outra, aparecia, só a partir da década dos anos 80 é que as discussões se tornaram mais acaloradas entre nós, batistas. E não muito tempo depois, passou-se a falar de pastoras batistas que começavam a aparecer no norte dos Estados Unidos, no Canadá, na Grã-Bretanha, onde, aliás, a primeira mulher a assumir a função de capelã da Real Marinha Britânica foi uma pastora batista, Caroline Eglin, que serviu como capelão, inclusive em um navio durante a guerra do Iraque, e hoje, na vida civil, ela deixou de ser capelã militar, ela exerce o seu pastorado. Em fevereiro de 2021, na França, em meio a algumas pastoras batistas já consagradas há alguns anos, uma delas assumiu pela primeira vez o pastorado de uma igreja. Há pastoras batistas hoje na Itália, na Suíça e nos países escandinavos. Nessa efervescência apareceram algumas pastoras batistas na vizinha Argentina. Nos Estados Unidos, a maior denominação batista do mundo, que é a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, após a ordenação de 10 ou 15 pastoras, não tem mais um número muito certo, ela proibiu a ordenação, não se podia mais ordenar. Ficaram com aquelas, mas outras ordenações foram proibidas, avisando, inclusive, que as igrejas que consagrassem mulheres ao ministério pastoral seriam desligadas da convenção. Mas o que se diz é que essa proibição não se sustentará por muito tempo. As Assembleias de Deus no Brasil, representando o pentecostalismo histórico, autorizou a ordenação de mulheres ao pastorado em 2011. A Convenção Batista Brasileira, mais a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, do Sino do Missouri, eram as três principais denominações históricas do Brasil, em termos de protestantismo, que não permitiam a consagração de mulheres a um ministério pastoral. Mas entre nós, a polêmica se acirrou nos meados dos anos 80, e em 2004, Zenilda Reggiani Sintra, uma jornalista do interior de São Paulo e formada em teologia, esposa de pastor, foi consagrada pastora por um concílio de pastores ligados à Convenção Batista Brasileira, se tornando assim na primeira pastora batista no Brasil. A primeira pastora, no entanto, a ser reconhecida pela Ordem dos Pastores Batistas no Brasil foi a pastora Luciana Peçanha Lacerda dos Santos,
Ela é professora da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, e, ao que parece, assumiu o pastorado da Igreja Batista de Silvânia, em Goiás. Acredito já termos cerca de umas 200 pastoras consagradas no ambiente da Convenção Batista Brasileira, mas a questão ainda não foi, de fato, totalmente resolvida. Conquanto na Ordem dos Pastores Batistas no Brasil, as mulheres pastoras são aceitas na ordem nacional, esta ordem deixou com as ordens dos pastores estaduais o se aceitar ou não a consagração de mulheres ao ministério. Com isso, nós temos pastoras em várias das nossas igrejas que foram consagradas em convenções estaduais, cujas ordens de pastores permitem as consagrações e as recebem, então, como membros dessas ordens, mas também temos pastoras consagradas a pedido de igrejas que estão em estados nos quais a ordem dos pastores batistas desses estados são contrárias às tais ordenações. Com isso, fica uma situação um pouco complicada, né? Quanto à questão do ser pecado ou não, obviamente que os que se levantam contra a consagração de mulheres ao pastorado, o fazem porque consideram antibíblico esta prática e, portanto, pecaminoso. Mas as opiniões estão bem, eu diria até muito divididas. Entre os que aceitam a ordenação de mulheres ao pastorado, explica-se que vários dos argumentos contrários à consagração de pastoras se prendem às limitações impostas às mulheres dentro do ambiente cristão, que ainda estão presas às maldições que vieram com a queda do primeiro casal. Maldição estas que foram canceladas na cruz do Calvário. Eles lembram Débora, a profetisa, que no seu papel de juíza de Israel possuía uma evidente autoridade espiritual. Juízes 4:4. Para eles, o fato de Maria Madalena ter sido a primeira testemunha da ressurreição, nos dias quando uma das condições para se ocupar o lugar deixado por Judas no apostolado era ter visto Cristo ressurreto, dizem, eles entendem, foi uma forma do Espírito Santo de Deus deixar que nas entrelinhas já se poderia admitir a consagração de mulheres à liderança pastoral das igrejas cristãs. Claro, não seria viável ainda na sociedade judaica, mesmo na sociedade pagã dos primeiros séculos, o que vai nos perceber que isso vai ter que atravessar, então, teria mesmo que atravessar um longo período. Assim como o fim da escravidão, com o apoio radical do cristianismo, também precisou passar por um longo tempo até que as palavras de Paulo a Filemon fossem entendidas como uma proposta óbvia para o fim da escravidão. Reforçam os que apoiam a causa da consagração feminina o uso das palavras de Paulo aos Gálatas 3:28, onde está escrito que os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu e nem grego em Cristo, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos, diz o texto paulino, todos são um em Cristo Jesus. O lado contrário, obviamente, procura também ter os seus argumentos bíblicos. De qualquer forma, a argumentação dos contrários à consagração de mulheres, que as denominações que passaram a consagrar mulheres também admitem hoje, na maior parte, a consagração de pastores e pastoras ligadas ao movimento LGBTQI+. A questão é que, segundo essas igrejas que são contra as consagrações, a argumentação é que as igrejas, as denominações que fizeram as suas consagrações de pastoras, também agora estão consagrando pastoras ligadas a esse LGBTQI+. Só que essas denominações, entre as quais há igrejas batistas locais, as denominações que estão fazendo isso, entre as quais, então, como eu disse, há igrejas batistas locais, antes de consagrarem mulheres, normalmente, elas já haviam se afastado dos princípios fundamentais evangélicos que estabelecem a Bíblia como a palavra de Deus e que, mesmo precisando ser entendida à luz dos tempos atuais, não pode ter, no entanto, seus princípios mudados. Da mesma forma, a doutrina da salvação, unicamente por meio de Jesus Cristo, já não estava sendo devidamente enfatizada nessas denominações.
Essas foram mudanças que, vindo antes da questão da ordenação feminina, escancararam, a meu ver, as portas para outros posicionamentos que contrariam a fé dos nossos pais. Mas ainda há denominações consagrando suas pastoras que não abriram mão dessas duas realidades já mencionadas. Seja como for, eu não vejo a consagração de mulheres como pecado. Eu só acho que elas teriam de acontecer sob necessidades bem mais especiais, mais sérias no que tange a questões sobre a pastora não ter que ser vista, de repente, como uma espécie de intrusa e ser constantemente questionada. Mas isto cabe às igrejas, né, que solicitam suas consagrações, assumirem a responsabilidade de examinar essas situações que podem acontecer. Olha, em um mundo no qual as mulheres são comandantes militares, presidentas e primeiras ministras, fica difícil, gente, argumentar que elas não tenham capacidade de lidar com as agruras e angústias do ministério pastoral, ainda que sendo mais emotivas que os homens. Nesse sentido, elas então é que são os vasos mais fracos, mas não menos capazes. Vamos ficar algum tempo ainda nisso aí, até finalmente a maioria acabar por optando, né, a favor, na nossa denominação, de uma consagração mais generalizada, até porque já são várias as pastoras batistas, desse grupo que eu falei, que já começaram a assumir pastorados de igrejas. Estão se tornando também as pastoras titulares de suas igrejas.